e a gente tem falado muito sobre o impacto, sobre a crise política e social causada pelas manifestações. Mas o que preocupa mesmo o cidadão comum, que só sai de casa hoje para ir ao mercado, voltar, resolver pagar suas contas, é a crise econômica. O impacto econômico desses bloqueios, que tamanho ele tem? Para falar sobre isso, nós vamos conversar aqui com o comentarista de economia da Jovem Pan, Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Nogueira, como vai? Boa tarde, Pavinato. Boa tarde a todos. Sem dúvida, o impacto é grande, Pavinato. A gente tem como referência aquilo que ocorreu lá no governo Temer. Claro que lá durou muito mais tempo, 11 dias. Aquilo custou cerca de 1 ponto percentual do nosso PIB, do nosso crescimento econômico. Só para que a nossa audiência tenha uma ideia, o Brasil naquele ano de 2018 cresceu 1,1%. Poderia ter crescido o dobro daquilo se não tivesse existido a greve dos caminhoneiros. Agora, nessa manifestação aqui no curto prazo, o maior risco é de desabastecimento e a consequência é a inflação. Alta de preços, porque a lógica econômica é muito simples. Se faltarem produtos no comércio, os preços sobem. Então isso afeta desde o agronegócio, que tem produtos perecíveis, hortaliças, leite, afeta o setor industrial, que precisa de peças, de componentes para produzir, afeta o comércio, porque as pessoas tendem a ficar mais em casa em dias de transtorno, tendem a fazer mais home office. Um restaurante, por exemplo, que hoje perdeu clientes, é prejuízo, porque esse cliente, ainda que ele volte amanhã, ele não vai almoçar 2 vezes se ele deixou de almoçar hoje. Mas eu diria que o principal ponto, Pavinato, que mais me preocupa, envolve o abastecimento de combustíveis, porque a lógica do mercado é a seguinte: normalmente os postos de combustíveis abastecem o seu tanque central a cada 48 horas. Portanto, faz muita diferença se essa manifestação vai acabar hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, porque certamente, se a gente ficar 72 horas, ou até mais do que isso, sem que os postos de combustíveis recebam os caminhões-tanque, vai começar a faltar gasolina, etanol e diesel. E aí nós teremos problemas não só no transporte de cargas por caminhões que estão parados nas rodovias, mas inclusive aquele microtransporte feito por motoboys, que também dependem de combustíveis. Então eu acho que o assunto é urgente. Quanto mais rápido a gente liberar as rodovias para que os caminhões de combustíveis cheguem aos postos, melhor será para a nossa economia. Situação bastante crítica, né? O que nós podemos esperar? Será que a fonte está correta? Que é uma fonte muito próxima, o presidente vai se pronunciar hoje? Agora são 14 horas e 56 minutos. Ainda sobre esse tópico da economia, a Frente Popular da Agropecuária, a popular bancada do agro, disse que os bloqueios impactam os consumidores e pediu que os manifestantes liberem a passagem de algumas cargas. Se os bloqueios continuarem, isso pode, talvez, afetar a inflação no curto prazo e nos fazer caminhar passos para trás com relação à nossa persistente deflação. E aí, César, eu vou dar agora para vocês, por conta das coberturas desse bloqueio, tá? 40 segundos para as considerações finais sobre o que você acha que vai acontecer nas próximas horas aqui no Brasil. O presidente vai se manifestar, não vai se manifestar, a polícia vai ser acionada, o choque vai para as rodovias? Esta pergunta vale para todos os senhores. Eu espero honestamente que não. Eu espero que Bolsonaro seja capaz de agir como um estadista, que ele reconheça a derrota a despeito da forma como ele queira se articular fazendo isso. Ele tem todo o direito de dizer que ele tá chateado, que ele tá triste, enfim, isso é absolutamente legítimo. O que não pode ser questionado é a soberania do voto popular. E eu uso esses segundinhos finais da minha fala para fazer um esclarecimento no que diz respeito a algo que foi dito anteriormente e que eu disse que caracterizava uma analogia pobre nessa medida. Quando metroviários, rodoviários e esses funcionários fazem greve, isso não impede o transporte das pessoas por outros meios. Quando acessos federais, que é o que está sendo feito aí, impede o trânsito das pessoas, isso caracteriza
uma impossibilidade do direito sagrado de ir e vir, que está preconizado na Carta Magna de 1988. Esperamos honestamente que isso termine imediatamente e que a gente seja capaz de começar a organizar o Brasil do futuro de acordo com o que demonstrou a soberania popular brasileira, que é com o Lula na presidência.